Olá pessoal, o programa de hoje traz informações sobre uma doença ainda sem cura e que se agrava com o passar dos anos, mas que pode e deve ser tratada, o Alzheimer. Com o diagnóstico no início, é possível retardar o avanço e ter mais controle sobre os sintomas. Isso garante melhor qualidade de vida ao paciente e à família. Quem nos esclarece sobre esse assunto é a neuropsicóloga Regina Neves, presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, Regional Paraíba. O Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Doutora Regina também, seja bem-vinda, bom tê-la aqui. Obrigada. Doutora, para a gente começar entendendo essa doença, como é que o Alzheimer afeta o nosso cérebro? O que é que acontece? O Alzheimer afeta de uma maneira assim, irreversível. São placas amiloides que todos nós temos, só que na doença de Alzheimer ela multiplica. A partir do momento que vai multiplicando, as células neuronais vão morrendo. E aí vem perda de memória, problema no raciocínio, nas atividades da vida diária, distúrbios comportamentais, mas tudo de acordo com aonde está interferindo essas placas amiloides. Tem uma idade que isso é mais comum acontecer, ou é exclusiva do idoso ou não? Ela não é totalmente exclusiva do idoso, ela acontece mais com idosos, né? Mas tem pessoas mais jovens, com 40, 50 anos de idade, que já mostram a doença de Alzheimer. Seria mais comum a partir dos 60? Mais comum a partir de 65, E o que é que causa, doutora Regina? O que é que pode levar alguém a desenvolver Alzheimer? A doença de Alzheimer tem vários fatores, são fatores que são multifatoriais, né? Então, é uma vida sedentária, né? É uma hipertensão, a diabetes, a falta de atividade física, questão hereditária também, tem familiar que é hereditário, né? É uma doença genética também. Então, são vários fatores, não tem uma causa única que diga eu tenho doença de Alzheimer por isso. Mas se o médico procurar saber tudo direitinho, né, a gente vê, às vezes, a pessoa tem um grau de hipertensão muito alto. Alguns sintomas, né, fazem com que se ajude ali o médico no diagnóstico, faz com que quem está em casa passe a suspeitar e procurar o médico. Mas eu me pergunto, por exemplo, depois de 60 anos, há um certo grau de esquecimento que talvez, não vou dizer que é comum para o cidadão, mas que pode não ter nada a ver com Alzheimer, não dá para confundir. O que é que a pessoa pode, de fato, observar e suspeitar que aquilo é Alzheimer e procurar o médico? Esses lapsos de memória para o idoso é normal, né? A partir dos 40 anos de idade, a gente sempre tem aqueles lapsos de memória, o nível de estresse também. Mas é diferente na doença de Alzheimer. Na doença de Alzheimer são perda de memória. Né? A cada tempo que passa, não é que ela vai progredindo, você vai tendo mais perda de memória. Ou seja, você começa com a perda de memória recente. Depois você vai perder a perda de memória de longo prazo, a mais antiga, quer dizer, todo o seu passado, toda a sua vida no estágio mais avançado. Então, é diferente a perda de memória do idoso com doença de Alzheimer e lapso de memória de uma pessoa idosa saudável. O que é que diferenciaria para a gente observar em casa ou não é possível? Deve ir no médico mesmo e buscar os exames para chegar no diagnóstico? Olha, o certo é procurar um diagnóstico. Né? Como o número de Alzheimer é muito grande, né? Nós temos 36 milhões de Alzheimer, né, de pessoas com Alzheimer no mundo, demências similares ao Alzheimer, às vezes não é só o Alzheimer, tem outras demências, né, similares ao Alzheimer. Se você tem lapsos de memória a partir dos 60 anos de idade, o certo é procurar um médico. O fator hereditário influencia, doutora Regina, quem tem alguém com casos de Alzheimer na família e ainda jovem, ainda com 30, 35 anos, está tendo um lapsus, está tendo esquecimento, ele deve ficar mais preocupado? Olha, esse Alzheimer é hereditário, que é antes dos 60 anos de idade, com 30, 40, 50 anos. Sim, existem irmãos, né? Uma família inteira com a doença de Alzheimer, que a gente chama de Alzheimer hereditário. É diferente do Alzheimer depois dos 60 anos de idade. Esse é mais agressivo. Então é possível acontecer, né? Esse Sim, fator hereditário. o Alzheimer hereditário. A gente tem um vídeo, doutora Regina, do ator Carlos Moreno, que é bem conhecido, né, da publicidade,
conhecido do brasileiro e que abraçou essa causa por conta que ele tem um caso na família, inclusive a mãe dele tem Alzheimer. Ele interpretou, né, algumas situações ali que comuns a quem tem Alzheimer. Vamos assistir e a gente volta comentando. Alô, oi, minha querida. Oi, mãe. Olha, já tô indo pra ir com a senhora ao médico, tá bom? A consulta é às 4, já são 3h30. Tô indo. Consulta? Adriana, mas Adriana... Que consulta, Adriana? Não tem consulta nenhuma. Onde é que tá minha agenda? Tá aqui. Não tem consulta nenhuma, Adriana. Eu sempre marco as minhas coisas. Você acha que eu ia chegar atrasada? Não tem consulta nem essa semana, nem a semana que vem, às 4 horas. Imagina, Adriana. Ai, doutor Renato, doutor Renato, doutor Renato. 63. Consultório de neurologia. Boa tarde. Boa tarde. Por gentileza, eu gostaria de confirmar uma consulta para hoje às 16 horas. É Maria do Carmo. Ah, boa tarde, dona Maria do Carmo. Boa Só um tarde, querida. segundo. Pois não. Ah, isso mesmo, tá confirmado. A sua consulta hoje às 16 horas. Mas quem foi que marcou? A senhora mesmo. A senhora ligou antes de ontem, pedindo urgência pra hoje. Ah, é claro, tá certo, imagina, que cabeça minha. Era só para confirmar, eu já tô de saída. Até já, meu bem. Até já. Adriana. Alô? Oi, minha filha, olha, eu vou sozinha ao médico, tá bom? Ô, mãe. Não, é aqui pertinho, você tá muito longe, eu não quero esperar. Mas, mãe... Não, olha, você sabe, eu não gosto de chegar atrasada. Ai, mãe, tá bom. Eu te encontro lá então. Até já. Tá bom, até já, meu bem, até já. Ah, meu Deus, consulta hoje? Alô? Mãe, são quase 5 horas. Onde é que a senhora está? Teve um acidente e eu tô parada no trânsito, minha filha. Eu não posso falar, tá? Até já. Tá aí. A gente observa, doutora Regina, duas situações. O esquecimento, que a senhora vinha falando, e também a falta de localização, de senso de localização, né? Ele representa ali, ele não conseguiu achar o consultório médico. É comum no Alzheimer isso? É sim, no estágio inicial da doença, né? Então ele teve aí a falta de orientação e a memória recente. Então ele não lembrou, ele ligou a semana passada para o consultório, marcou e não lembrou mais que tinha ligado. Então essa é a memória recente. Então a gente coloca essa memória recente no estágio inicial. É comum a família, ao observar situações como essa, achar que é um estresse, é uma situação comum para a idade e não buscar um diagnóstico? Muito comum, muito comum. O que prejudica? Prejudica muito porque as pessoas ficam com dificuldade, né? O idoso, quando ele tem esses lapsos de memória, a família às vezes procura por distúrbios comportamentais. Ah, ele está saindo de casa, não está sabendo voltar, não sabe dar o troco, não conhece a padaria da vizinhança, mas ele já tinha aqueles lapsos de memória. A gente sabe que o Alzheimer causa demência. Eu queria essa definição de demência para a gente entender, doutor. A demência é toda como é que se diz, situações de perdas cognitivas, né, que engloba o raciocínio, a memória, toda a memória, né, a capacidade de planejar a saída de casa, planejar uma viagem, as atividades da vida diária, depois as atividades instrumentais da vida diária. E o próprio raciocínio, então, a fala também, você vai ter problema na fala, tudo isso. Então, a demência são distúrbios cognitivos, não é? Deficiência cognitiva.
O que não é a mesma definição de loucura. Eu acho que há pessoas que fazem essa confusão com idosos, principalmente. Loucura é uma coisa diferente ou pode ter alguma relação com Alzheimer? Não, de jeito nenhum. A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa, bem diferente da loucura, não é? São placas amilosas que todos nós temos, como eu já lhe disse, e aí vai multiplicando no cérebro. Cada localzinho daquele, por exemplo, lobo frontal, é raciocínio em linguagem. Se tiver muita placa amiloide ali, você vai ter problema na linguagem, problema na concentração. E assim com todo o cérebro, né? A questão motora também. Então, são perdas cognitivas, mas é uma doença cerebral, é uma doença neurológica. Não tem nada a ver com psiquiatria. Não é doença psiquiátrica, mas na doença de Alzheimer, no estágio mais avançado, de moderado a grave, há distúrbios realmente psiquiátricos, né, que são alucinações visuais e também, não só alucinações visuais, a alucinação auditiva também, como delírio, mas nem todos os casos. Como é feito o diagnóstico, doutora Regina? São exames específicos? A partir da neuroimagem, né? Você leva seu idoso para... Tem que excluir outras causas, porque às vezes você não está com demência, você está com uma falsa demência, ou seja, uma depressão dá problema na memória de curto prazo. Então, quando ele exclui problema na tireoide também, que dá os mesmos sintomas da doença de Alzheimer, quando ele exclui todas essas causas, o que vai sobrar é a doença de Alzheimer. Né? Mas aí procurar também fazer uma avaliação neuropsicológica, através de testes cognitivos, para saber qual o problema maior daquela pessoa. Então, através disso tudo é que se dá o diagnóstico de uma possível doença de Alzheimer. O diagnóstico precoce tem que importância, doutora Regina? Muito importante, porque o diagnóstico precoce faz assim. O doente, ele pode ter o direito de saber que tem a doença de Alzheimer, e ele vai ajudar no tratamento, e vai ajudar no que pode ser feito para ele. Tem essa parte negativa também, porque tem uns que no estágio leve sabe que está doente e aí piora mais a situação, né? Aí, às vezes a família diz, falar ou não falar. Mas o estágio leve deixa você por muito tempo, se você for medicado, se você tiver estimulação cerebral, né? Através de exercícios, jogos, estimulação para atividade física, você, como é que se diz, tardia evolução da doença, você fica muito tempo no estágio leve. E dá para levar uma vida quase normal. Esse tratamento envolve que tipo de medicação? São comprimidos mesmo? E porque é um tratamento também não medicamentoso, né? Que é esse estímulo que a senhora está falando. O tratamento medicamentoso, nós temos 3, né? Dado pelo Ministério da Saúde, que também tem aqui no estado da Paraíba. E o tratamento não medicamentoso é estimulação cerebral, que a gente chama de reabilitação cognitiva, oficina de memória também, jogos, tem a parte de estimulação social também, não é? O seu familiar, ele fazer parte do seu dia a dia, da família. E também tem a questão do ambiente, a estimulação do ambiente de casa, dar um ambiente favorável para aquela pessoa, para se sentir mais segura. É fundamental esse ambiente, doutor, e eu estou imaginando como deve ser a reação das famílias, porque ao receber a notícia dessa, que está com um parente, está com um avô, está com uma avó, é preciso se adaptar à situação daquele indivíduo, né? A primeira coisa que se faz é negar, né? Tem muita família que nega, né? E tem muita família que quer que o seu doente ele melhore. Só que, veja bem, é uma doença degenerativa, tem uma piora progressiva. Independente também de cada indivíduo. Tem indivíduo que piora mais do que outro, dependendo também do cuidado que se tem com aquela pessoa, né? Dependendo também se ela tem outras doenças também. Mas a família, se ela não puder ajudar, fica muito difícil. O idoso, ele só é bem cuidado com demência, se tiver uma família bem estruturada, assim. Ele pode estar exposto a riscos de vida, inclusive, até dentro de casa mesmo. As situações que podem gerar isso. Pois é, isso aí é o familiar que vê, né? O familiar, ele orienta, ele fica olhando. Essa pessoa vai começar a ser supervisionada, né? Não se tira toda a atividade daquele idoso. A gente deixa o idoso na atividade, mas também não pode deixar ele alavantou, né? Então, ele tem que ser supervisionado. Realmente, os riscos são muito grandes. Enquanto a doença, quanto mais ela compromete, mais risco se tem. Doutora Regina, vamos fazer uma pausa rápida aqui para o intervalo. Na sequência, então, continuamos entendendo mais sobre o Alzheimer. Até já. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui.
Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Com quantas ideias se faz uma cidade melhor? Quando suas ideias passam pela Câmara Municipal, o benefício é de toda a população. Conheça, sugira, discuta. Depois do voto, sua participação é sua força para melhorar a vida da nossa cidade. Câmara Municipal. João Pessoa é melhor com a participação de todos. Câmara Aberta está de volta, hoje esclarecendo dúvidas sobre o Alzheimer. Nossa convidada é a neuropsicóloga Regina Neves, presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, Regional Paraíba. Doutora Regina, quando a gente descobre a doença, há uma expectativa de vida média? É possível ter uma noção se a pessoa ainda vive 10 anos, 15 anos? No estágio leve, mais ou menos assim, na maioria das pessoas, 4, 5 anos, estágio moderado, o mesmo tempo, mas no estágio mais avançado, a gente tem pacientes de 20 anos, né? 15 anos de cama, 5 anos do começo do estágio inicial. É um baque, né? Porque é quase que uma sentença de morte, ainda que com uns anos para frente, né? Olha, é uma doença difícil e dolorosa, né? Porque nós somos o que lembramos. Né? Então, é uma doença realmente muito difícil, mas é uma doença familiar também, quer dizer, tem que se juntar a família toda para ver se dá uma qualidade de vida naquele paciente. É como eu lhe disse, tem como tardiar a evolução para o estágio mais avançado, aquele estágio de cama, né, que coloca sonda, que a pessoa não tem como se alimentar.
Mas o estágio leve, como eu lhe disse, a gente precisa desse diagnóstico para poder tratar melhor e aí ele continuar por muito tempo no estágio leve. Para tentar retardar, a senhora vinha falando um pouquinho no primeiro bloco, vamos explorar mais. Esses jogos, essa parte não medicamentosa, que jogos seriam esses, que estímulos seriam esses para fazer com essa pessoa? São estímulos cognitivos, que a gente chama, são exercícios que a gente faz, né? Exercícios de memória, né? Exercícios de raciocínio, exercícios de linguagem e jogos também cognitivos, jogos de memória, jogos de raciocínio, são muito bons. Isso ajuda ao paciente ele ficar mais independente dentro da sua casa. Ele É possível fazer em casa, sem a ajuda de um profissional? O filho fazer? Olha, o certo é um profissional para poder realmente fazer uma coisa bem feita e dar resultado. Mas tem muitos filhos que fazem, né? Colocam amor, colocam músicas e aí o paciente se lembra daquela música antiga. Isso é uma reabilitação cognitiva. E esses jogos, é uma palavra cruzada, é alguma coisa nesse sentido? Não, são jogos, veja bem, às vezes eles têm dificuldade de fazer uma palavra cruzada. Tem que trabalhar com jogos que eles saibam fazer. Né? Não pode deixar também aquele paciente constrangido. Eu não sei fazer, e aí ele fica mais constrangido ainda e piorar mais a situação. Tem que ser jogos adaptativos, que dê para eles fazerem. O que é que um cuidador precisa saber, precisa estar consciente para cuidar de uma pessoa dessa forma? O cuidador ele precisa, acima de tudo, a gente sempre fala nisso, tem que ter o amor pelo outro. Né? Tem que ter informações sobre a doença de Alzheimer, porque através das informações é que ele vai saber lidar em todos os estágios da vida daquele paciente, daquela pessoa que ele gosta, que tem a doença de Alzheimer. Mas o gostar sozinho também não contribui muito, né? Uhum. Ele tem que entender que também sozinho ele não pode cuidar daquele paciente, porque ele vai perder a paciência, né? Ele precisa dormir também, ele tem também uma vida social também. Então, tem que existir alguns familiares que ajudem também naquele tratamento. A rede pública no Brasil, a rede pública de saúde, tem uma assistência boa para essa doença? Não, ainda a gente tem uma defasagem muito grande para a demência nessa questão. A gente tem mais um vídeo de uma campanha. A única coisa da rede pública é na questão da medicação, né? Mas assim, locais para estimulação, não. A medicação existe mesmo, medicação gratuita, existe, é possível sim. ter acesso. Vamos ver mais um vídeo do Carlos Moreno de uma campanha sobre o Alzheimer. Vamos assistir e a gente volta comentando. Alzheimer é uma doença difícil que apaga lentamente suas memórias, desaparece com as suas histórias e afeta a vida afeta a vida de todos ao seu redor. Essa foi uma representação de um dos sintomas da doença de Alzheimer. Essa doença não tem cura, mas, se descoberto cedo, responde melhor ao tratamento. Tá aí. A gente observa um sofrimento ele nessa representação por estar esquecendo, né? Ele está sofrendo, ele está passando, percebendo que não está conseguindo, né, dar continuidade à fala dele. Esse sofrimento, doutora, é preciso ter um acompanhamento psicológico, é preciso ter um suporte para essa pessoa não sofrer porque está percebendo que... É sim, porque ela percebe que tem alguma coisa de errada com ela, né? Então ela entra no processo depressivo. Então, em estágio leve, sempre, a maioria dos casos, eles entram no processo depressivo, apático, não querer saber mais, não querer um tratamento, porque já sabem, né, que a doença ela não tem cura. Então, é uma dificuldade muito grande, realmente. Há um estágio em que passa-se a se sentir dores ou desenvolver outras doenças porque o sistema imunológico estaria ali menos eficiente? Ah, sim. Se a falta de atividade física, por exemplo, o idoso já na cama, então ele vai ter essas dores, né? Muito tempo acamado. A reação do paciente ficar agressivo, às vezes, qual seria o comportamento, qual seria o conselho para um cuidador, para um filho que se depara com uma situação como essa? Olha, essa agressividade
ela pode ser da própria doença, como também da falta de cuidado, né, da própria família. Então, se você falou com a voz alta, segurou no braço, né, dizendo que ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ele vai como é que se diz, se tornar agressivo, porque ele não sabe o que está acontecendo. Tem situações, doutora, que é preciso interditar judicialmente aquela pessoa e o que levaria a essa necessidade? Essa interdição, ela no estágio leve não, né? Mas o estágio já avançado, é feita essa interdição para ajudar ao paciente, que ele pode gastar dinheiro lá fora, tem pessoas que aí sabem que ele está com a doença de Alzheimer e podem usufruir. Pois é. A senhora, como presidente regional da ABRAS, de que maneira a ABRAS tem atuado aqui na Paraíba? Nós temos encontro uma vez por mês no CAISE, que é o Centro de Atenção Integral à Saúde do Idoso, que fica de lá do Hospital Santa Isabel, que é a antiga maternidade do Santa Isabel. Então, todo final do mês, no último sábado, a gente faz um encontro. Fazemos reabilitação cognitiva também na Assembleia Legislativa, que é na divisão de psicologia da Assembleia. Eu volto a dizer a você, tem aqui a oficina de memória também no CAISE, e tem pela Prefeitura, e tem a oficina de memória também no Altiplano Cabo Branco, pela Prefeitura. E também temos uma oficina de memória na Assembleia Legislativa também. São tentativas aí de dar uma melhor qualidade de vida. Reabilitação cognitiva. Quem pode buscar vocês? Quem está precisando de informação? Quem está com um parente dentro de casa com Alzheimer e tem dúvidas, quer ajuda mesmo, como pode fazer? Essas informações, elas são dadas semanalmente, né? Eu tenho um grupo de pessoas, de psicólogos na Assembleia, de terça a sexta-feira pela manhã, que a gente dá essas informações sobre a doença de Alzheimer. Como também, né, a gente faz a reabilitação cognitiva. E o encontro no último sábado. Essas informações são imprescindíveis para tratar melhor seu paciente e tardiar a evolução da doença. Outras instituições podem tentar uma parceria com vocês? Alguém que está em casa, que tem uma ideia, que tem uma sugestão, que quer oferecer algum serviço, pode tentar esse contato com vocês? Claro, será muito bem-vindo. Doutora, tem um site também para a gente deixar para quem quer buscar informação, é isso? Pois é, o site da www.abras.gov.br, que é o site da Abras Nacional. Tem algum outro contato que a senhora queira deixar, endereços? Tem o nosso e-mail, né? Esse é o nosso e-mail novo, né? Eles fizeram uma mudança no nível nacional de e-mails. Por esse e-mail pode solicitar vaga nessas oficinas, por exemplo, ou serve para quê? Esses e-mails é para ter as informações, né, sobre a doença do Alzheimer e, evidentemente, como tratar, como dar o diagnóstico, qual o local melhor, onde seu paciente possa ser melhor cuidado. E quem quiser buscar as oficinas que a senhora falou, procura a Prefeitura ou procura a Abras? Esses aí são da Prefeitura, veja bem, do CAISE é da Prefeitura, do Altiplano Cabo Branco também é da Prefeitura. E da Assembleia Legislativa é parceria com a Abras. Só para a gente deixar claro antes de encerrar, doutora, é uma doença para a gente ficar atento, porque não é só a questão hereditária, é qualquer um de nós mesmo que pode ter Alzheimer. Qualquer um de nós, Quanto mais assim, mais a gente envelhece, mais tempo a gente está vivo no envelhecimento, a facilidade maior de se pegar a doença de Alzheimer, né? Se for 60 e poucos anos de idade, tem uma porcentagem, 80, 90 anos de idade tem uma bem maior. E tem tudo a ver com o nosso ritmo de vida, né? Porque a senhora falou questão de sedentarismo, acredito que tabagismo, alcoolismo talvez possa influenciar o ritmo de vida que a gente leva hoje. E a gente tem recebido muitos médicos aqui no Câmara Aberta, oncologistas, ginecologistas, que falam exatamente de como o ritmo de vida atual influencia no surgimento de doenças. Com Alzheimer não é diferente. Com Alzheimer não é diferente, né? A falta de atividade física e o descontrole, assim, na questão do coração. A doença do coração influi muito na doença de Alzheimer. Doutora Regina, muito obrigado pela presença, por todos esses esclarecimentos. E estamos sempre de portas abertas aqui para a senhora. Que bom, muito obrigada. A gente agradece também. O Câmara Aberta de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser sugerir uma pauta para a gente, pode fazer isso pela fanpage, facebook.com/tvcâmarajp. Lá também é possível rever e comentar nossos programas, facebook.com/tvcâmarajp. Curte lá e participa. Muito obrigado pela companhia e até nosso próximo encontro. Tchau.